E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago a semifinal da eSports World Cup entre Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura. Essa é a última partida da semifinal. O Magnus e o Nakamura estavam empatados 3-3 depois de jogarem 6 partidas. E ao final dessas 6 partidas, para decidir o desempate, eles decidem por uma partida de Armageddon. Qual que é esse formato? Quer dizer que o Nakamura, que tá jogando de pretas, não precisa ganhar a partida para avançar no torneio. Ele precisa apenas do empate. No entanto, ele tá jogando com bem menos tempo do que o Magnus. O Magnus tá jogando com 10 minutos e o Nakamura com 6 minutos e 10 segundos, tá? Na verdade, 12 segundos. Acabou que o relógio nem importou na partida, né? O resultado da partida veio e os dois jogadores ainda tinham bastante tempo no relógio, então eu decidi nem importar no GTS porque dá um trabalho danado. Mas a partida acabou bem rapidinho, então não precisou de um apuro de tempo para decidir nada. No entanto, né, é uma partida extremamente interessante, apesar dela ter tido uma conclusão um pouco rápida. Então, sem mais delongas, vamos à partida. Magnus joga cavalo em F3 e o Nakamura vai para sua especialidade, a defesa índia do rei. Então ele joga cavalo em F6, o Magnus joga C4 e G6 para flanquear o bispo. Aqui, o Magnus vê a oportunidade de colocar os 3 peões no centro e o faz. Cavalo em C3, bispo G7, E4, D6 para evitar o chute do cavalo, né? Peão em D4 e o roque por parte do Nakamura. Temos uma defesa índia do rei bem tradicional. Brancas jogam bispo em E2 e pretas atacam o centro com o peão na casa de E5. Aqui as brancas fazem o roque, as pretas desenvolvem o cavalo pressionando o centro e as brancas avançam chutando o cavalo e temos cavalo em E7. Tudo isso daqui é extremamente padrão, já foi jogado centenas de vezes antes, né? E a ideia aqui para os dois jogadores tende a ser as rupturas de cadeia de peão. Você vê? As brancas têm essa cadeia de peão que querem romper com o peão em C5, e o jogador de pretas tem essa cadeia de peão que quer romper com o peão na casa de F5. Normalmente na Índia do rei, porque o centro está fechado, ela é decidida por ataque em alas opostas. Brancas normalmente atacam para onde tem mais espaço, que é a ala da dama. Pretas normalmente atacam para onde tem mais espaço, que é a ala do rei. Então pode ter certeza que o jogo vai ser bem interessante. Magnus joga B4, para quê? Para romper a cadeia com C5. A ideia é essa. Normalmente as pretas não querem reagir. O jogador de pretas quer contra-atacar, jogar tipo cavalo em H5 para jogar um peão na casa de F5, rompendo a cadeia de peões do jogador de brancas. Aí, por exemplo, C5, F5, né? Isso tudo pode ser jogado dessa maneira. No entanto, como Nakamura precisa apenas empatar, quando vem o B4 do Magnus, ao invés de ir para o ataque e os dois lados se contra-atacarem, temos fogos de artifício aqui no tabuleiro logo cedo, A5 joga o Nakamura. Vamos impedir que as brancas joguem peão na casa de C5. O Magnus, beleza, não tá muito triste com essa decisão, porque querendo ou não, depois de peão toma peão, acabou que abriu a coluna B. Então as brancas ganham algum lugar para pressionar, né? Elas ganham um ponto para atacar. Presta atenção no que eu tô te falando. Essa abertura da coluna B decide a partida, viu? Tem a ver com a coluna B o final dessa partida. Então, essa escolha do Nakamura acaba que não dá muito certo para ele. O Nakamura joga peão em C5, fechando tudo por aqui, certo? Dá ao Magnus a opção de tomar um passant, não é uma escolha muito popular, porque traz um peão pro centro do tabuleiro. Então, o Magnus simplesmente joga peão em A4, ganhando espaço na ala da dama, devolvendo o peão, torre toma, e normalmente as brancas jogam esse A4 para poder jogar torre em A3 em algum momento, que é um levantamento de torre bem legal, para poder passar a torre para qualquer um dos lados do tabuleiro, né? Então as brancas se dão a escolha depois do torre em A3, se vão jogar torre G3, torre em H3, torre em F3, torre em E3, né? Que são todos lances que podem ser jogados no futuro. Vem o torre em 1 por parte do Magnus, certo? Simplesmente preparando para talvez tirar o bispo daqui, defendendo o peão. Cavalo em 8 por parte do Nakamura, mostrando que ele quer jogar o F5. E nessa posição, torre em A3 por parte do Magnus, a gente comentou um pouco sobre esse lance, é um lance super útil no longo prazo. O Nakamura joga peão em F5 atacando o centro do tabuleiro, e nessa posição pode parecer que ele tá maluco. Porque quando vem o F5 das pretas, normalmente a reação do jogador iniciante intermediário é: meu Deus, o jogador de pretas está mexendo os peões na frente do rei, ele vai acabar perdendo aqui, levando o checkmate em 5, 6 lances, né? Mas a realidade é que, porque o centro está muito fechado, e porque se as brancas tomarem, as pretas normalmente tomam com o peão de G, vão jogar um F4 fechando mais ainda o centro, esse rei está perfeitamente seguro, e nessa posição você pode não acreditar, mas as pretas estão muito bem, obrigado. Não parece que estão, mas estão, porque normalmente todas as peças das pretas se envolvem num ataque na ala do rei muito rapidamente, você vê? Esse cavalo vem para G6, eventualmente para H4, o peão avança e o bispo vem para a casa de H3, a torre pode passar para frente do rei, ocupar a casa de G6,
passar para frente do rei, trocar de lugar com o bispo e ocupar a casa de G7, a dama pode vir para G5. Então, o Magnus respeita o ataque e decide não tomar, por mais que pareça a escolha correta. Nesse momento, o Magnus joga cavalo em G5, que é um lance que vem com uma ideia muito interessante de infiltrar na casa de E6. Normalmente, né, você não entrega peões dessa maneira. Vamos dizer, H6, cavalo em E6, bispo toma esse peão, com toda certeza vai ser perdido. Por exemplo, um simples cavalo em C7 ganha o peão de volta. No entanto, nesse caso em especial, o jogador de brancas já abriu o centro. Você vê? Ele entregou esse peão para abrir o centro. Então agora faz sentido eu querer tomar, para quê? Para eu expor o rei do meu adversário. E quando esse peão for capturado eventualmente, por exemplo, né, essa diagonal pode acabar se tornando um problema. Então essa ameaça de entrar com o cavalo em E6 é uma ameaça muito grave do Magnus. Então Nakamura joga de maneira profilática cavalo em C7. Ainda dá para você jogar cavalo em E6, perde o peão de maneira imediata, né? E o Magnus, que precisa ganhar a todo custo, não quer trocar peça, não quer empatar, opta por bispo em D2, simplesmente, ó, não vou colocar o cavalo aqui agora, eu vou primeiro alinhar o ataque à torre do Naka. Manter aqui a posição flexível. Vem o H6 do Nakamura pedindo para que o cavalo se defina. E nessa posição, cavalo em E6 não é o fim do mundo não, mas o Magnus Carlsen vai jogar mais seguro e joga o cavalo de volta para a casa de F3. Vem torre em A6 por parte do Nakamura, tirando a torre da mira do bispo. E nessa posição, o Magnus finalmente meio que aceita a aposta do Nakamura e joga peão, toma peão na casa de F5 para ver como que ele vai capturar. Aqui, normalmente você toma com peão de G e você parte pro ataque. O Nakamura, não sei se porque nessa posição ele tem esse posto avançado para colocar o cavalo, ou se porque ele estava jogando pro empate apenas, não estava pensando necessariamente que ele tinha que partir pro tudo ou nada, toma de cavalo, que é talvez uma imprecisão aqui na posição. Talvez teria sido melhor ir pro plano tradicional, toma de peão mesmo e parte pro checkmate, tanto faz que você precisa só do empate, né? Joga os melhores lances, os lances que a posição pedem, não os lances que a sua estratégia do match pedem, né? O Nakamura toma de cavalo, e ele quer claramente colocar um cavalo aqui eventualmente, e vem bispo em D3 por parte do Magnus, cravando o cavalo ao peão de G que tá sem defesa. Cavalinho 8 aqui por parte do Nakamura, trazendo o cavalo para a ala do rei que acaba de se abrir. E o Magnus joga o simples e calmo, peão na casa de H3, evitando que depois que o cavalo saia tenha qualquer ideia de bispo na casa de G4, alguma coisa do gênero. Bispo em D7 joga o Nakamura, ameaçando o peão. Cavalo em E4 joga o Magnus, pressionando aqui os pontos fracos do Nakamura, né? Em especial o ponto de D6, ele tá botando pressão. E aqui o Nakamura joga cavalo em F6 para se livrar desse forte cavalo da casa de E4. Nessa posição o Magnus joga dama na casa de C2, colocando pressão ao longo dessa diagonal, e o Nakamura aproveita da oportunidade para trocar material. É o que ele queria fazer de qualquer forma, então cavalo toma cavalo, temos o bispo toma de volta, e o Nakamura joga dama em F6, preparando, na verdade, para tirar o cavalo daqui. Primeiro ele precisa ter o peão perfeitamente guardado, e também, colocando a dama e a torre nessa coluna F, ele prepara para um ataque, talvez ao peão da casa de F2. Vem bispo em C3 por parte do Magnus, um lance interessante, né? Preparando algumas táticas ao longo dessa diagonal, alinhando o bispo com a dama, com o bispo, né? Porque se ele tiver que tirar o bispo daqui, talvez o peão não possa avançar, e o bispo da Índia do Rei não vá se ativar, e vem G5 por parte do Ricardo, perdão. No momento que o peão não tá caindo em G6, o cavalo pode se movimentar livremente. Vem então agora a torre na casa de B1, por parte do Magnus Carlsen, pressionando o peão de B. B6 simplesmente tirando o peão da ameaça e cavalo em H2 joga o Magnus Carlsen, querendo jogar cavalo na casa de G4, onde ao mesmo tempo ele ameaça a dama e ameaça o peão de H. Nessa posição, Hikaru Nakamura joga a torre de F para a casa de A8 para pressionar o peão de A do Magnus. Então ele adiciona aqui, ó, um terceiro ataque. E o Magnus Carlsen joga esse intermediário cavalo em G4, ameaçando a dama, depois de dama em F8. Nessa posição, acredite ou não, Magnus Carlsen está completamente ganho se ele encontra um sacrifício maravilhoso, né? Então, pause o vídeo e tente por conta própria. Nesse caso, eu vou dizer, o sacrifício está bem difícil, né? Brancas jogam e ganham. Se você foi capaz de encontrar um maravilhoso, brilhante sacrifício de liberação, bispo por E5, meus parabéns. Esse sacrifício parece que não faz nada. Tenta entender pelo menos a sequência, né? O que acontece se o adversário tomar de volta, né? Toma de peão, toma de bispo, o que eu vou jogar? Qual que é o objetivo do sacrifício? Se você não achou o lance, tenta pelo menos entender o lance. É um sacrifício de liberação. Porque o que a gente quer fazer com esse sacrifício é só se livrar do bispo.
ele tá atrapalhando as nossas peças. A verdade é que torre em F3 ganha o cavalo. Você vê, quando o adversário toma de volta, torre em F3 crava o cavalo à dama e o cavalo já tá sendo ameaçado 3 vezes, não tem como defendê-lo mais vezes. Se o cavalo sai daqui, obviamente a dama do Magnus cai. Daria até para pensar, do Hikaru, perdão, daria até para pensar cavalo D4 atacando a dama, no entanto a dama do Nakamura cairia com cheque. E não basta, por exemplo, você só tirar o bispo do caminho para jogar torre em F3, né? Porque o lance é devagar, você joga esse, o cara tem tempo de tirar o cavalo. Por isso que tem que ser um sacrifício de liberação, porque agora se o adversário tira o cavalo, você toma o cavalo e você ganhou um peão, certo? Magnus Carlsen encontrou esse sacrifício? Não. Ele joga a dama na casa de D3, simplesmente antecipando que o cavalo viria para D4, e ele veio, mas não querendo perder o tempo com a dama, né? Nessa posição, o Magnus joga cavalo na casa de E3, né? E o Nakamura, ele estava podendo tomar o peão de A todo esse tempo, então ele decide fazê-lo agora, mas o ponto negativo é que vai cair o peão da casa de B6 e as brancas ficam com a coluna B, enquanto as pretas ficam com a coluna A. Torre por peão, torre por torre, torre por torre e torre por peão da casa de B6. O jogo ficou bem equilibrado, pretas ficaram com a coluna aberta A, brancas ficaram com a coluna aberta B. Nesse ponto, o sentimento geral era de que o Nakamura fosse conseguir segurar o empate relativamente tranquilamente, né? Ele joga a torre em A3 cravando o bispo, e parece que quem tá começando a ter problemas é o próprio Magnus, né? Com esse cavalinho 2 cheque, por exemplo, tem ideias aqui do Nakamura sacrificar a torre no bispo, e quando você tomar de volta de dama, você leva a cavalinho 2 o duplo, que ganha a dama. Então o Magnus começa a ter que jogar os lances profiláticos, começa a ter que tentar sair dos ataques do Nakamura, ele joga rei em F1, simplesmente para sair do cavalo cheque, para eliminar esse sacrifício de torre. No entanto, ao fazê-lo, ele se coloca na mira da dama do Nakamura. Vem torre em A2 por parte do Nakamura ameaçando o checkmate. O Magnus joga cavalo em D1, desesperadamente segurando o checkmate nessa posição. E aí o Hikaru Nakamura joga bispo em A4. Um lance implacável com a ideia de eu vou tomar o seu cavalo e depois de tomar o seu cavalo, eu vou te dar checkmate. E nessa posição, parece que toda a esperança foi perdida para todos, exceto para o Magnus, que ganha o jogo nessa posição, né? Aqui, brancas jogam e ganham. Bispo em A4 foi uma gafe terrível, o jogo estava parelho até então, se o Nakamura tivesse voltado a torre para A8. Só que como não voltou, a tal da coluna B virou problema. Te dei todas as dicas que você precisa, né? Nós temos aqui a torre na coluna B, ela é a chave para a solução desse exercício. Brancas jogam e ganham. Aqui é um pouco menos complicado do que o último exercício, mas se você encontrou, meus parabéns. Magnus Carlsen joga em um instante dama em B1, com duas ameaças brutais. A primeira ameaça é de tomar a torre ganhando uma torre, e a segunda ameaça é de torre B8 ganhando a dama. Não tem como lidar com ambas ameaças, então o Nakamura decide, né, na verdade, pegar o maior número de material possível pela dama que ele vai entregar, né? Ele toma o cavalo, ganhando um cavalo, né? E nessa posição, se torre em B8, ele poderia jogar a torre na casa de F2, um intermediário. Então nessa posição, torre na casa de F2 cheque, e na casa de G1, cavalinho 2 cheque, e de repente o Magnus vai eventualmente tomar na casa de F8, mas ele vai perder muito material para fazê-lo, né? Vai perder o bispo em C3, né? Rei em H2 perde o bispo em C3, você pode tomar em F8 com cheque, mas olha a quantidade de material que você perdeu no meio do caminho. Por consequência, o Magnus não joga o simples torre em B8, ele toma a torre e ganhou uma qualidade. Mas não somente o Magnus ganhou uma qualidade, o rei está completamente exposto. E agora tanto a coluna A quanto a coluna B são das brancas, né? Então o ganho da qualidade é só o começo do fim. Dama em F4 joga o Hikaru Nakamura, trazendo a dama, tentando algum tipo de infiltração. Torre cheque, rei, bispo em F8 defendendo, e dama na casa de B1, ameaçando o bispo em H7 cheque, forçando o rei a se afastar desse bispo. Vem bispo em A2 cheque por parte das pretas, mas rei G1 não tem nada. Bispo toma C4 por parte das pretas, mas bispo toma cavalo, peão toma e bispo em H7. E de repente você tá numa situação muito, muito ruim. Se você jogar como rei em G7, dama em G6 vai ser checkmate, né? Se você jogar rei em H8, que é o que o Hikaru jogou, bispo em F5 e estamos ameaçando tomar o bispo com cheque. Você tem que aproximar o seu rei e nessa posição o Magnus joga o mais simples, né? Peão na casa de G3, tirando a dama daqui para poder trazer a dama dele. Dama em F3 joga o Nakamura, tentando desesperadamente pelo contra-jogo, né? Mas esse contra-jogo não existe, porque bispo em E6 cheque,
em H8, dama em G6, e nessa posição, Hikaru Nakamura abandona, porque apesar dele ter dama em D1 cheque, depois de rei em H2 ele não tem mais nenhum cheque, e agora o Magnus vai simplesmente tomar o peão de H com um simples cheque mate, né? Não tem como parar. Então, Magnus Carlsen imortaliza Nakamura na sua Índia do Rei, né? Uma partida bem interessante, cheia de táticas, e ele avança também para a final contra a Lireza Firuja. É isso, pessoal, espero que você tenha gostado. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima.